Em 100 dias de trabalho, os deputados e deputadas estaduais destinaram mais de 30 milhões de reais para benefícios em cada canto de Goiás, através de economia no Poder Legislativo. Chegou o recurso da Alego, inclusive para o Corpo de Bombeiros, gente. Isso mesmo, foram destinados 10 milhões de reais para que, junto com o governo de Goiás, sejam construídos postos avançados em Caiapônia, Jardim Gá em Lusiânia, Novo Gama, Alto Paraíso, Campos Belos e tem mais. Está sendo construído em Goiânia o CORA, o Hospital do Câncer de Goiás. Essa, que é uma obra do governo de Goiás, teve a parceria dos deputados e deputadas estaduais com repasse de 6 milhões. E em Águas Lindas, teve trabalho da Casa de Leis? Por aí também tem participação da Assembleia Legislativa. 1 milhão e 100. Essa foi a verba aprovada para a conclusão do Hospital de Águas Lindas. Mais uma obra do governo de Goiás. Isso sim é gestão servindo a população. Assembleia Legislativa de Goiás. Foram 100 dias de trabalho e a gente vai te mostrar como a Assembleia Legislativa fez diferença na vida dos goianos. Para início de conversa, foi criada a Procuradoria da Mulher. Tá sabendo? Isso mesmo, os deputados e deputadas estaduais criaram esse espaço de acolhimento e orientação para tratar de assuntos importantes para nós mulheres. E teve mais. A implantação do ponto facial chegou com tudo na Casa de Leis. Isso para garantir o compromisso de cada servidor com a população. E tem mais novidade, hein? Só que essa quem vai contar pra gente é a Marcilene, de Senador Canedo. É que a Casa de Leis criou o aplicativo Alego Play. O app Alego Play é a Assembleia Legislativa na palma da sua mão. Nele você pode acompanhar e cobrar do seu deputado ou deputada estadual ainda mais resultados para sua cidade. Isso sim é gestão servindo a população. Assembleia Legislativa de Goiás. Em 100 dias de trabalho, os deputados e deputadas estaduais destinaram mais de 30 milhões de reais aos municípios goianos. Através de economia no Poder Legislativo. Vamos conferir? A construção do CORA, o Hospital do Câncer de Goiás, por exemplo, é uma obra do governo de Goiás que vai contar com 6 milhões de reais por parte da Assembleia Legislativa. Vem cá, e o tal do pacote social, quem foi que aprovou? Em parceria com o governo de Goiás, foram também os deputados e deputadas estaduais que aprovaram esse pacote com os programas Dignidade, Família Acolhedora, Goiás por Elas e Verba aos Municípios. E ainda teve mais, viu? Demonstrando agilidade e atenção com os assuntos urgentes da sociedade, os deputados e deputadas estaduais aprovaram um pacote de prevenção e combate à violência nas escolas. 100 dias de muito trabalho. Isso sim é gestão servindo a população. Assembleia Legislativa de Goiás. Olá, a Opção Play de hoje recebe o presidente do IPASGO, Vinícius Luz, que hoje vai falar pra gente sobre as mudanças, né? O IPASGO ele passou recentemente pela mudança da natureza jurídica do próprio Instituto. Na prática, isso tem alguma mudança para o usuário ou para o servidor? Tem uma mudança para melhor. Essa mudança de natureza jurídica, de personalidade jurídica do Instituto, primeiro é bom deixar claro que foi determinada pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O TCE, quando fez a análise das contas... O IPASGO ele passou recentemente pela mudança da natureza jurídica do próprio Instituto. Na prática, isso tem alguma mudança para o usuário ou para o servidor? Tem uma mudança para melhor. Essa mudança de natureza jurídica, de personalidade jurídica do Instituto, primeiro é bom deixar claro que foi determinada pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O TCE, quando fez a análise das contas de gestão do governador em 2021, ao contrário do que vinha fazendo reiteradas vezes em anos anteriores, que era uma recomendação, desta vez o TCE decidiu determinar que o governo fizesse a alteração da natureza jurídica ou promovesse uma medida para tirar as receitas do IPASGO da receita corrente líquida do Estado. Por quê? Porque as receitas do Estado elas são receitas públicas. A receita do IPASGO ela advém da contribuição dos usuários, né? Ou seja, é um recurso privado. Então isso estava inflando artificialmente as contas do Estado
né, e isso interferindo em aplicações de educação, aplicação em saúde, né, que tem as suas vinculações constitucionais, o gasto com o pessoal também. Então, de certa forma, ficava inflado, né, esse recurso com o recurso do IPASGO. Por isso essa mudança de personalidade jurídica. Nós tentamos fazer de outra maneira, prevalecendo com a autarquia, né, mas não conseguimos, né? Então por isso que nós estamos propondo, né, e vamos propor ainda à Assembleia Legislativa essa alteração da natureza jurídica. Alguns dizem que isso seria uma forma de privatização. Isso procede? De forma alguma. Não existe essa palavra privatização no nosso vocabulário. Por quê? A privatização pressupõe que o Estado estivesse pedindo autorização da Assembleia para vender o IPASGO, né, para alguém, ou para um plano de saúde, uma operadora de plano de saúde nacional, por exemplo. Não é o que está sendo proposto. Na proposta, né, que nós estaremos apresentando e vamos colocar em consulta pública, né, com a maior transparência possível, na proposta o Estado continua tendo a governança, né, indica a sua diretoria executiva, tem composição de conselho de administração, conselho fiscal, tendo representantes do governo, tendo representantes dos servidores. Então, ou seja, se isso for privatização, eu desconheço o que é privatização. Então, né, nós estamos falando de governança continuada pelo Estado. Por quê? Porque o Estado é o garantidor desse sistema de assistência à saúde, né? Se não tem um garantidor por trás desse sistema, né, como é que fica essa situação? Eu tenho ouvido, por exemplo, alguns representantes sindicais e de associações dizer que quem paga a conta deve administrar. Tudo bem, os usuários pagam a conta, porém o Estado está por trás ali garantindo todo esse sistema, né? Então o Estado precisa continuar com a governança em função disso. E tem algum motivo, seja para o servidor, seja para o usuário se preocupar, seja com aumento na contribuição, seja com alguma alteração no serviço que é prestado? Olha, eu vejo que, não no curto prazo, mas no médio prazo, né, as pessoas vão sentir um ganho muito grande na questão da prestação do serviço, né, na melhoria da assistência à saúde das pessoas. Por quê? A partir do momento em que tivermos a nova natureza jurídica, que eu tenho chamado de o novo IPASGO, nós temos por obrigação solicitar o nosso registro junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Quando nós fizermos essa solicitação de registro junto à ANS, nós passaremos então a ser regulados e fiscalizados pela Agência Nacional. Ou seja, nós teremos que cumprir muitas obrigações e que envolve muita coisa. Por exemplo, o rol de cobertura. Hoje, a lei que criou o sistema de assistência à saúde dos servidores, ela fala que o IPASGO pode ter tabelas próprias, e o IPASGO vem ao longo dos anos tendo tabela própria. A partir da virada de chave, que a gente está chamando assim, nós teremos que cumprir o rol da ANS. E o rol da ANS ele é muito superior àquele rol que hoje é ofertado pelas tabelas do IPASGO. Eu cito, por exemplo, os procedimentos médicos. São quase 900 procedimentos médicos a mais no rol da ANS do que hoje são cobertos pelo IPASGO. Em termos de medicamentos, são cerca de 1.700 medicamentos ou aplicações deles a mais também do que o que está previsto hoje no rol do IPASGO. Então eu vejo que o usuário vai ter muito ganho com isso. Sem falar que com essa regulação e com essa fiscalização, nós vamos ter que cumprir prazos para atendimento também. Então veja que hoje às vezes as pessoas têm dificuldades em agendar consulta com especialistas, ou no interior não consegue achar determinado médico. Nós vamos ter prazo pré-definido, inclusive, né, pela regulação da ANS, para que a gente oferte esse tipo de serviço para os nossos usuários. Então eu vejo muito ganho com essa virada de chave e eu acredito que muito em breve os nossos usuários vão sentir essa diferença. E essa adesão à ANS que o senhor comentou, vai ter algum custo para o Estado? Vai sim, né? A ANS ela prevê uma reserva técnica. Essa reserva técnica, o Estado vai ser o garantidor dessa reserva, né? Então, por isso que eu falo que o Estado, estando por trás, a gente vai ter esse conforto de ter um ente público forte, né, com forte presença, garantindo todo esse sistema de assistência à saúde para os servidores do Estado.
E essa mudança ainda passa pela Assembleia? Sim, o projeto ele ainda não está finalizado, ele vai passar por consulta pública, né? Depois faremos uma audiência pública e só após a realização dessa audiência pública, onde a gente vai ter a oportunidade de esclarecer pontos desse projeto, para quem se interessar, é que nós vamos enviar o projeto para a Assembleia Legislativa. E tem previsão de quando isso vai ser feito? Eu acredito que a Assembleia, né, a consulta pública, ela começa esta semana, a audiência pública no dia 10 de abril, né, e aí logo a seguir o governo deve enviar o projeto para a Alego. Então a gente pode dizer que a expectativa é que nesse primeiro semestre a gente já tenha essa mudança? Com certeza, né, a gente acredita que como nós estamos fazendo antecipadamente, tornando público a minuta do projeto, né, fazendo audiência pública, né, aquilo que for para ser melhorado no projeto, o projeto já chega na Assembleia, né, bastante debatido. Então eu acredito que isso está sendo importante também para a gente dar maior transparência a esse processo. E Vinícius, só reforçando para o servidor, vai ter alguma mudança, tem algum motivo para preocupação do servidor com essa mudança no IPASGO? Olha, com relação à questão dos servidores da casa, que eu chamo, né, os servidores do IPASGO, eles estão resguardados porque o projeto de lei irá prever que o Estado fará o aproveitamento desses servidores públicos, né, em carreiras existentes no Estado ou até a transformação, né, dos cargos para que eles possam ser aproveitados, né, nas carreiras. Como são servidores públicos, eles continuarão como servidores públicos. A SSA, com a sua natureza jurídica de direito privado, né, vai ter que fazer a contratação através da CLT. Mas os servidores públicos terão os seus direitos garantidos, né, e serão aproveitados em carreiras do próprio Estado, né? Então, ou seja, há garantia por parte do governo que ninguém terá prejuízo, ninguém vai ter um retrocesso na carreira, inclusive. Essa foi a entrevista com o presidente do IPASGO, Vinícius Luz. Agradeço a participação. Obrigado. E obrigado pela audiência. Esse foi o Opção Play.